Olá, tudo bem? Boa noite. Não, tá gravando, mas não tira assim, porque. Aí. Tudo bem, Guerra? Tá me ouvindo? Dá um oi aí. Vou esperar Aí, eu vou esperar um minutinho. Aí eu vou deixar gravado e depois eu deixo lá. Coloca o celular pra lá, mano. Um dia diferente, né? Um feriado diferente. Bom, eu vou começar, vou deixar gravado. Aí depois o pessoal que foi entrando, eles veem a gravação depois no grupo. Eu vou falar primeiro, se vocês quiserem anotar dúvidas, se entrar poucas pessoas, dá até para a gente interagir, mas se entrar muitas, acho interessante eu falar, aí depois no final aí as pessoas começam a fazer perguntas, ok? Então, bem-vindos a todos. Quero agradecer aí a presença de vocês, de estar aqui num feriado, né? Apesar do coronavírus, né? Vocês têm escolha, né? De estar aqui ou fazendo qualquer outra coisa. O que a gente vai fazer hoje é uma análise da vida. Deixa eu ver se tem alguém aí para eu mutar alguém aí. Vou mutar vocês para qualquer problema. Enquanto eu estiver falando, eu vou mutar vocês. Aí depois a gente desmuta, tá? A gente vai falar um pouco sobre a vida. E aí vocês me falam se isso faz sentido ou não para vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre as nossas habilidades de aprender. Nós temos 3 habilidades. O QI, que é muito conhecido, né, que é a forma como a gente aprende o coeficiente de inteligência, que é simplesmente você decorar uma regra e depois ela vira automática. É a mesma coisa de você aprender a dirigir, no começo é devagar até você aprender todas mudar a marcha, né? Aí depois disso fica automático, você dirige fazendo outras coisas junto. O QE, que é o que eu vou dar mais ênfase hoje, que é o coeficiente emocional, que são as nossas emoções, né? Que as pessoas têm dificuldade em relação ao QE. E a nova descoberta da neurociência, que é o QS, que é o coeficiente espiritual. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma conexão com algo maior, né? Mas hoje a gente vai falar do que eu posso dar umas pinceladas nas outras. Faz um. Se liga aí, amor, por favor. Tá dando microfone aqui, deixa eu ver se eu consigo mutar as pessoas aqui, peraí. Pronto.
Então, eu vou fazer 2 pedidos para vocês aqui nesse webinário. Primeiro, que vocês estejam presentes, né? Estar presente aqui é uma questão de... Não é prestar atenção. Estar presente, vocês vão entender ao longo que eu vou mostrar para vocês o que é isso. E o que não servir para vocês, vocês jogam fora, tá? Porque às vezes vocês falam, isso não faz sentido para mim, porque assim, a nossa verdade, ela tem que ser maior do que qualquer uma outra, né? Tem que fazer sentido para a gente o que a gente escuta, e não comprar as coisas dos outros. E eu vou começar falando sobre a vida intrauterina, né? Nos atendimentos que eu faço, muitas pessoas falam que tem traumas, mas não sabe o que é, que tem bloqueios. E na vida intrauterina, é possível isso acontecer? É possível sim, né? Estudos dizem que se a mãe, por exemplo, está preocupada, ela não tem dinheiro para o parto, isso daí pode causar uma sensação na criança, ela não está totalmente formada, então ela não sabe explicar o trauma, o receio, o medo que ela tem de cachorro, seja lá o que for, né? O que a mãe viveu, porque ela não tem recursos físicos para poder explicar qual é esse trauma, mas ele pode começar a ser gerado a partir da vida intrauterina, sim. E toda criança, sem exceção, ela tem 5 necessidades, que são as necessidades de pertença, de autonomia, de afeto, respeito aos sonhos e aspirações e limite com afeto. Pertença é de pertencer ao grupo. A gente tem essa necessidade por toda a vida, né? A gente pertence a um time de futebol, a uma religião, né? Mas a primeira necessidade é de se pertencer mesmo, né? De ser querido, né? De ser merecedor de estar vivo. É a primeira necessidade nossa. E a segunda é de autonomia, mas tudo isso que eu estou falando aqui é com relação a uma visão infantil. Como que seria isso? A autonomia de escolher talvez uma roupa, ou uma coisa infantil, não é uma autonomia numa visão de um adulto, né? De querer viajar, de querer fazer algo maior. Por isso é muito importante a gente não infantilizar as crianças, porque é uma necessidade, a autonomia em relação a qualquer coisa, né? Quando você não dá escolha para a criança, isso pode vir em forma de doenças fisiológicas, né? A questão do afeto, né? Toda pessoa tem necessidade de afeto, né? Bebês que não são acariciados, eles têm problemas durante a vida. Respeito aos sonhos e aspirações, quando um filho fala, eu quero ser astronauta, não ridicularizar, eu quero ser lixeiro, que legal, né? É um respeito à aspiração e ao sonho dele. Ele não tem uma noção de um adulto. Então, assim, é a questão de respeitar mesmo a opinião dele, o que ele está expressando, né? E limite com afeto, toda criança necessita de limite. Mas é um limite com afeto. Não é aquele limite de você extrapolar, de bater, ou até de forma verbal mesmo, né? Desrespeitoso, né? Aqui eu representei a nossa vida como se fosse um campo, tá? Antes, na vida intrauterina, eu coloquei como se fosse o passado. Você está desassociado da vida. Aí tem a infância, a adolescência, a vida adulta e a vida madura. Tudo isso eu coloquei como um presente, né? Seria o nosso presente. E o futuro seria o que a gente conhece como morte, né? Vocês vão entender o porquê do campo estar escrito dessa forma.
E aqui, fora do campo, é quando a gente tem o desejo de não estar vivendo nesse campo, tá? E por que eu coloquei a infância, a adolescência, a vida adulta e a vida madura como sendo o presente? Porque, às vezes, eu atendendo uma pessoa, ela pode estar na adolescência, pode estar na vida madura, na fase adulta, mas muitas vezes eu trato a infância, eu trato a criança, eu não trato a pessoa aqui, na idade cronológica que ela está. E a gente vai entender isso melhor agora. Essa tela que eu estou mostrando aqui seria a parte da infância, né? Tá todo mundo vendo a tela? Tá ok aí? Então tá bom. Sim. Aí, aqui é assim, primeira coisa, para que exista uma pessoa, tem que existir a energia do feminino e do masculino. Sem essa energia, não tem como nascer um ser, né? A criança entendendo e aceitando isso, ela já elimina muitos problemas de ordem psicológica na vida dela, né? Às vezes, pode acontecer que infinitas possibilidades, né? Não ter a presença do pai ou da mãe, ou por morte, ou por abandono, ou por qualquer situação. A criança já pode entender que ela não tem aquela necessidade de pertença, e já começa a vir os problemas, além dos traumas que pode vir da vida uterina, vêm os problemas das necessidades básicas humanas não serem atendidas, certo? E aí, o que acontece? Nós temos aqui, eu coloquei aqui algumas emoções. A gente tem uma infinita de emoções, mas eu coloquei algumas aqui. Todas as emoções, elas foram pesquisadas em laboratório e todas elas vibram em hertz, né? Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que cada emoção sua vibra em um hertz. Vamos passar aqui. E aqui eu coloquei os hertz dessas emoções. Por exemplo, a tristeza, ela vibra em 75 hertz, o medo vibra em 100 hertz, o desejo em 125, e assim por diante, como está aqui na tela. Mas o que isso quer dizer? Né? A gente vive num planeta que ele vibra em 217 hertz. Quando você passa muito tempo da sua vida vibrando numa emoção que é muito abaixo de 217 Hz, o seu corpo ele pode adoecer. Isso é por questões físicas, tá? Deixa eu ver, vou mutar alguém aqui, peraí. Isso é por questões físicas. Agora, sim, existe alguma emoção que ela é negativa? Alguém acha que aqui alguma emoção é negativa? Você, Guerra, que fez assim, você acha que alguma emoção é negativa? Vou te desmutar, fala aí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu falei que torcer pro Palmeiras é negativo. Brincadeira. Olha, Mas eu acho que a emoção negativa é aquela quando a gente sente que está fazendo mal, né? A gente somatizando uma informação que não é legal. Então essa é uma informação que machuca a gente, que deixa a gente num baixo astral e talvez com energia negativa. sim, mas dessas emoções que estão aqui, você reconhece alguma como sendo negativa? Na tela? É. A tela está tão pequena, estou com o celular aqui. Nós Hum. estamos vendo aqui agora iluminação, paz, alegria, amor, razão, aceitação, boa vontade, neutralidade, coragem, orgulho, raiva, desejo,
Bom, raiva é uma sensação muito ruim, né? É negativa. E nem sempre ter razão é uma boa condição. É melhor a gente ser feliz do que ter razão. Mas será? Será que é isso Tristeza mesmo? também, o medo também. Raiva, medo, tristeza, eu acho que essas são pontos ruins. É. Tá, eu vou falar aqui, ó, quando a gente nasce, e aí depois você me dá sua opinião novamente. Vou te mutar aqui, tá? Agora. A criança, quando nasce, a primeira emoção que todo mundo sente ao nascer é a tristeza. Tá até o desenho da criança aqui, ó, a gente é colocado já direto na tristeza. E por que isso? Né? A gente está num ambiente neutro, um ambiente que a gente já conhece, que é o ambiente da barriga da mãe da gente, mesmo que tenha sido uma gravidez conturbada, é um ambiente que você conhece, é a sua zona de conforto, você já está acostumado com tudo que está ali. No momento que você nasce, você cai direto no sentimento da tristeza. O que acontece logo em seguida? Você é acolhido e você já sente o sentimento do amor. De repente, imagine você como um bebezinho, tá? Aqui. Aí, de repente, você chora ou você faz xixi, qualquer coisa que um bebê possa fazer, ele não conhece. A próxima sensação, emoção que ele vai sentir é o medo, né? No momento que ele chora, o choro é diferente do nascimento, como um choro de fome, um choro que fez xixi. Uma mãe geralmente reconhece esse choro. Aí a criança é acalentada novamente, dessa vez até acalentada de uma forma diferente, e aí ela sente alegria. Quando ela sai desse estado, muito provavelmente ela vai para o sentimento de raiva, porque o sentimento da alegria ele é até mais forte que o sentimento do amor em Hertz, né? E o que é isso, né? Esse caminhar aqui nas emoções. Quer dizer que as emoções são negativas e positivas? Não, por exemplo, a tristeza, quando você fica triste, o seu corpo ele fica mais lento, você fica mais reflexivo, você pensa em momentos de frustração, em momentos de perda, em momentos de luto. A tristeza, ela prepara a gente para uma situação nova, né? Quando você emprega essa emoção dessa maneira, que é um recurso que o cérebro te dá, você está empregando ela de uma forma positiva na sua vida. Quando você pensa, eu não fui promovido, eu perdi uma promoção, ou eu perdi um parente, aí sim, você está empregando a tristeza de uma forma negativa na sua vida. O medo. Se você não tivesse medo, né, você facilmente pularia de um prédio do último andar, você morreria. Então, o medo não é ruim ter um medo, né? Um medo real. É que tem um medo irreal, é aquele medo que existe só na sua cabeça. Esse medo, sim, se você para de agir por um medo que só existe na sua cabeça, aí sim ele é negativo. Agora, se você tá de frente a frente com um perigo iminente e você vai reagir a isso, né? Quando você sente medo, o sangue desce para as pernas, quer dizer, você está pronto para fugir daquela situação. Quer dizer, o corpo todo, ele se transforma naquela emoção, né? Para reagir conforme a habilidade que você está precisando naquele momento. A raiva. O sangue vem para o rosto, vem para as mãos. Deixa eu mutar alguém aqui, peraí. Eu mutei. Por exemplo, você está num... Vamos dizer, você treinou basquete a vida toda, né? E aí você está jogando, aí você está perdendo, aí você começa a ficar com raiva de você estar perdendo.
O que que a raiva, de uma forma positiva, ela faz? Ela faz você superar seus limites. O sangue vai para o rosto, vai para a mão, fala, não, não vou perder isso aqui, sabe? A raiva, ela te dá um gás maior, né? E até é engraçado falar na raiva, porque ela está muito ligada ao hormônio que as pessoas ligam ao hormônio do estresse. Mas não é correto você falar que é um hormônio do estresse, porque sem esse hormônio, né, você não vive 4 horas sem ele, né? A raiva, ela te dá, é como se fosse a gasolina mesmo, né, para você agir. Quando que a raiva é negativa aqui? É quando você simplesmente perde a cabeça, fala coisa que não deve, né, sem pensar, ou quando você mata alguém, isso é possível de acontecer, né? Espera aí, eu vou te desmutar. Falou alguma coisa? Age em violenta emoção. Justamente, você perde a tampa da cabeça, né? Aí é negativo. Aí eu falo para você, por exemplo, o amor, ele tem como ser negativo? Oi, Lu, tudo bem? Tem como o amor ser negativo? Não tem como. Você, Guerra, está aí falando, você acha? Peraí, fala. Bom, depende. O amor, quando o amor pode ser negativo? Eu acho que o amor ele nunca é negativo. Ele pode ser em excesso. E excesso pode provocar. Tá dando para ouvir? Tô ouvindo. E ele em excesso pode provocar na outra pessoa um incômodo. Mas eu acho que o amor nunca é negativo. O amor é solidário, o amor é compaixão, é amizade, é um sentido sempre bom e positivo. A palavra amor a gente associa a algo positivo. Mas o ser humano, ele sempre trata esse sentimento do amor dessa forma? Ou você mesmo falou assim, é difícil aceitar um palmeirense? De repente, palmeirense, para ser amado, ele precisa virar corintiano. Ele precisa merecer ser amado. Tá certo isso? Quando a gente fala em amor, a gente fala sempre com alguém, né? Uhum. É um sentimento que você vai compartilhar. Amor próprio, você sentir amor por você, gostar de você, é um sentimento único, puro, que isso é válido, não tem como você negar que tem alguma coisa ruim nesse sentimento. Quando você ama ao próximo, alguma coisa, ou algum animal, algum ser humano, você tem um sentido, às vezes, de empatia maior e uma antipatia. Eu não vejo como uma pessoa ser palmeirense e eu não gostar dela. Eu posso não gostar do time que ela torce, da forma com que ela torce. Mas existem pessoas que elas impõem regras. Para eu te amar, você tem que ser conforme eu quero. Esse é um amor negativo. Existe, mas aí entre duas a pessoas. Religião, aí vai, religião, é o que eu penso, as atitudes que eu quero, você merece ser amado. Dessa forma, o amor ele é negativo. Faz sentido? Faz sentido. Né? E a alegria? Quando que a alegria é negativa? Quando sai o gol do Palmeiras é negativo para mim, mas alegria para os outros. Eu já penso ao contrário. Acho que quando sai o gol do Corinthians. Tá certo. Você está me provocando aí. Aí é assim. Por exemplo, quando a criança nasce, ela não sabe nada, ela não sabe o que é luz, ela não sabe o que é som, ela não sabe nada, vezes nada. Quando ela cai aqui no sentimento da tristeza, né? Na emoção da tristeza, e o que acontece com o cérebro dela que está branquinho, né? Tudo que ela vivenciou nessa emoção
é criado o que a gente chama de sinapse neural. Quando eu estiver nessa situação, se eu agir dessa forma, eu vou ser acolhido, eu vou sentir o amor. Aí, quando você sente o amor, bebezinho, cria outra sinapse neural ali, e aí fala assim, olha, para eu me sentir amado, eu preciso agir dessa maneira. Então, as emoções, elas criam aprendizados, né? Essas são as funções das emoções. Elas criam aprendizados na vida da gente. Tem adulto, né, que não ressignifica isso, esquece que aprende a falar, por exemplo, e continua gritando para conseguir as coisas, ao invés de falar, né, berra. Tem muito adulto que faz isso, né, continua berrando. Por quê? É uma forma. Agora, assim, por exemplo, que nem eu falei, existe o QI e existe o QE, né? Quando você vai aprender qualquer coisa do coeficiente de inteligência, você vai lá, você vai decorar qualquer coisa que você vai decorar. Você tem uma sinapse neural, vamos dizer. Você gasta uma sinapse, um risquinho no seu cérebro para aprender a dirigir. Quando você tem um sentimento, qualquer deles que está aqui, você multiplica isso por 4 bilhões. Então, às vezes, você machuca a sua pele, né? A perna, pode até perder uma perna. Dá uma dor, né? Que está muito ligado ao QI, né? Que é uma coisa consciente sua. Agora, quando você tem uma dor emocional, por que ela dói muito mais? Porque as sinapses neurais envolvidas no cérebro, para você criar esse aprendizado ou essa perda, é bilhões de vezes maior, né? Então, às vezes, a gente fala, eu não entendo por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Porque, realmente, a dor emocional, ela é muito mais intensa do que uma dor física, né? Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente fala, não entendo por que eu faço isso, né? E é por isso, né? As emoções, na realidade, elas não têm assim nenhum. Elas não são nem negativas nem positivas. No caso da alegria que eu estava falando, quando que ela é negativa? Quando você não se permite sentir dor, não se permite sentir triste porque você acredita que a tristeza é ruim, não se permite sentir medo. Então, vamos dizer que você tem o hábito de se drogar, né? Quando você faz isso, você fica na alegria, isso não é uma alegria, isso aí é uma fuga da realidade, né? Ou então, eu não quero me envolver em problemas. Só que quando você faz isso, você deixa de ter aprendizados. Quando você não se permite a ter uma emoção, você deixa de ter esses aprendizados. Então, aqui eu até coloquei aqui umas setinhas, que esse vai e vem aqui, nada mais é do que a escala da felicidade. É possível você ser triste? Ser triste não. É possível você ser feliz na tristeza? É muito possível, porque às vezes na tristeza você tem as 5 necessidades lá básicas. Vamos dizer que você sente que você não é amado, que você não é pertencente. Você vibrando na tristeza, você chama a atenção das pessoas. Então, é uma intenção positiva vibrar nessa emoção da tristeza, porque você acredita que você não é amado, vamos um exemplo, né? E eu ficando triste, eu chamo a atenção das pessoas. Então, eu sou feliz sendo triste, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, você pode ser feliz em qualquer uma dessas emoções, né? Você vivendo no presente, não tem como você não ser feliz. Simplesmente, para ser feliz, basta nascer, né? Basta nascer e sentir essas emoções que você vai ter um grau maior ou menor de felicidade. Mas você vai ser feliz. O que as pessoas falam pra gente que a tristeza, que o medo, o desejo,
Isso é muito comum as pessoas pensarem isso. São coisas negativas, e o amor, a alegria, são emoções positivas. É muito comum, mas não é correto pensar dessa forma. Se você pegar um exemplo, no caso dos homens, né? Que homem não chora, né? É o que os homens, a maioria da vida deles escuta. Homem não pode chorar. Quando ele é impedido de chorar, o que acontece? A sinapse neural, o aprendizado em relação à tristeza, não acontece. Então ele fica com um buraco no cérebro, literalmente. Então, assim, é mais difícil para ele lidar com uma perda, com uma frustração. Ele não tem um parâmetro de como fazer isso. Né? Por outro lado, as mulheres elas são impedidas de ter raiva, né? Não fica bonito uma mulher sentir raiva. Então, hoje, a gente vê muitos casos aí de feminicídio, né? E muita mulher aí fica em casamento abusivo, aí você fala, a mulher gosta de apanhar. Não, não é. Ela não criou uma sinapse neural para aprender a lidar com essa emoção. Então, você não se permitir sentir uma emoção é muito pior, porque você deixa de ter um aprendizado para sua vida. Está fazendo sentido? Né? Então, deixa eu tirar aqui, que a carinha está aqui, está me atrapalhando. Então, assim, eu peguei essas 5 emoções, que são as emoções principais que o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né? Ele destaca. A tristeza, qual que é o que ela traz para a gente? A reflexão. O medo é a criação, a raiva é a ação. Se você não tem raiva, você não age. Então, é muito bom que você tenha raiva. Se você está muito tempo na tristeza, começa a sentir raiva para sair dela. O amor é quando você compartilha as coisas e a alegria é a doação. E o que acontece ainda na infância em relação à inteligência emocional? A criança, ela não tem ainda... Ela não... Deixa eu ver. Eu acho que vou mutar alguém aqui, peraí. A criança, ela ainda não tem os filtros completos, né? Ela ainda está em formação. Então, assim, tudo que ela vê, ela pode entender a forma como ela vê, isso de uma forma infantil, tá? Pode criar 6 tipos de feridas emocionais. E quem que pode ter isso? 100% das pessoas têm essas feridas emocionais, né? Sem exceção, né? E quais são elas? A primeira é crítica e humilhação. Você pode ter mais de uma, pode ter uma, né? Agora, se você falar que não tem uma, eu desconfio. Eu ainda não conheci ninguém que falou para mim, não tem nenhuma delas, né? Todo mundo tem. Superproteção, que é justamente aquilo, os pais impedirem dos filhos sentir uma emoção. A criança vira um boneco, porque ela não cria uma sinapse neural, né? Um aprendizado. Então, ela não sabe como agir. Traição, abandono e injustiça. Mas isso é de acordo com uma visão infantil, porque isso que eu estou falando para vocês é do 0 até os 12 anos, mais ou menos. O que seria uma traição infantil? Às vezes você conta um segredo, a criança conta um segredo para o pai, para a mãe, e aí o pai ou a mãe acha bonitinho e conta para todo mundo ainda na frente da criança. Ela se sente traída, né? A rejeição, ela não precisa ser... Peraí, que tem alguém levantando a mão aqui. Pode desmutar e falar. É Marcos, né? Cadê?
Você levantou a mão sem querer, foi isso? Eu vou continuar aqui, qualquer coisa depois você fala. Por exemplo, a rejeição. Pode ser um caso dos pais não terem condições econômicas, né, para criar um filho. Aí eles decidem trabalhar o dia inteiro, colocar o filho num colégio particular. A criança ela não tem aquele entendimento daquele esforço que o pai e a mãe estão fazendo para que ele tenha um futuro melhor. Ele simplesmente vê, meu pai e minha mãe não estão comigo, eu sou rejeitado. Então, pode ser, às vezes, a criança abandonada mesmo, ela não pode não ter a ferida emocional da rejeição, né? Isso é muito de acordo com a ótica de como a criança vê a vida, né? E é muito engraçado, não sei se vocês conhecem o Napoleon Hill, ele é um escritor, depois da Bíblia, o livro mais lido no mundo são os livros dele. E assim, o pai dele criticava ele muito, né? E aí ele era órfão de mãe. E quando o pai dele casou de novo, a madrasta dele falou: o mundo não está preparado para conhecer o seu brilhantismo. Porque todo mundo criticava ele. No momento que ela falou isso, ele mudou a ótica dele e assim, o cara simplesmente é genial. Ele é estudado no mundo inteiro, né, pela ciência de ganhar dinheiro, por várias situações. Simplesmente porque ele mudou o foco por uma fala da madrasta dele, né? Então, assim, a gente consegue, sim, mudando o foco, e através da palavra, né, a gente consegue eliminar muitas feridas emocionais que a gente tem, sim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei com relação à interpretação, né? Como que a criança, quais são os filtros que a criança tem? Ela tem a visão, a audição, o sinestésico seria o tato, né? O abraço, o olfato e o paladar. Tudo que ela sente, ela tem uma impressão boa ou não a respeito disso, e ela faz uma interpretação da vida dela. E aí ela vai formando a identidade dela, de ser amada ou não ser amada, de ser valorizada ou não ser valorizada, né? Então, existe as necessidades humanas quando você nasce, as feridas emocionais que você cria durante a sua infância, dos 0 aos 12 anos, né? E isso vai formando a forma como você se comunica com o mundo, ou de uma forma mais pessimista, ou de uma forma mais otimista. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Ele está lá na metade. Um vê mais vazio, o outro vê mais cheio. Conforme ela vai formando essa identidade dela. E assim, a identidade... Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou colocar aqui, depois eu volto lá. A identidade nossa, ela é formada por opinião de terceiros. 95% da nossa identidade é formada pelo nosso pai, nossa mãe, ou quem cuidou da gente. E os outros 5%, ou por babá, ou por professor. Por quê? Porque dos 0 aos 12 anos, a gente tem 3 cérebros. A gente tem o cérebro reptiliano, que é um cérebro que todos os répteis têm, que é um cérebro instintivo. A gente tem o cérebro límbico, que todos os animais mamíferos também têm, que também é um cérebro instintivo. E a gente tem o cérebro neocórtex, que é um cérebro crítico, mas esse cérebro ele começa a se desenvolver a partir dos 12 anos, mais ou menos. Então, o que isso significa? Que do 0 aos 12, tudo que você ouviu na sua vida, né, ou que você fala para o seu filho,
ele não tem assim ainda recursos fisiológicos para analisar, falar, você é um burro. Ah, será que eu sou burro mesmo? Não, ele não tem esse neocórtex formado ainda para analisar isso. Então ele vai entender que ele é burro mesmo, né? Ah, você é preguiçoso, a sua irmã é melhor do que você. Então na identidade dele tá lá, para eu me porque assim, o cérebro instintivo, a função dele é te manter vivo. Então, se o pai e a mãe colocam assim, você é burro, né? Então, assim, ele não tem o que é certo, o que é errado, esse cérebro. Então, assim, para eu me manter vivo, eu tenho que permanecer burro. Aí tem o neocórtex, que é formado depois, fala, eu não sei o que eu não consigo aprender. Aí é aquela vozinha que a gente sempre escuta. Só que aí não dá para a gente brigar com essa vozinha, porque o neocórtex é só um pedacinho que tem aqui na frente. E o resto, vamos dizer que 300 trilhões de células, o corpo todo, ele é instintivo. Então a gente fala assim, eu quero fazer, mas essa vozinha não me deixa. Por quê? É um recurso seu para te manter vivo. Um exemplo disso o seu pai, a sua mãe fala, olha, não conversa com estranho que é perigoso quando você é criança. Você cresce e aí, de repente, você conhece alguém que te dá uma oportunidade de emprego ou de sociedade, só que o seu cérebro instintivo fala, olha, falar com estranho você vai morrer, né? Você não ressignificou essa ordem infantil. Aí você ou não vai para a reunião, ou fica doente, dá dor de barriga, e você mesmo não entende. Eu não sei porque que eu faltei, né? É porque é uma reprogramação infantil para te manter vivo, porque não tem lógica, né? Não tem lógica isso. E voltando aqui, eu incluí isso aqui pelos comentários que eu vi no grupo. O que acontece também na infância? Isso aqui é uma pirâmide de níveis neurológicos, né? O que é isso aqui? A gente tem situações de ambiente, de comportamento, capacidade, crenças e valores e identidade. Uma criança, quando ela tem algum problema, por exemplo, ela sente que ela não é valorizada. Ela vai dar problema na escola, vai dar problema em qualquer lugar. Mas é porque ela quer dar problema ou porque ela quer a atenção de alguém? Que ela sente que ela não é valorizada, que ela não é amada, né? Então, vamos dizer, os pais são chamados lá na escola para falar do comportamento dessa criança, né? O que acontece? Com o despreparo, né, das pessoas de não entenderem esse coeficiente emocional, aí colocam no nível de identidade, que é o topo da pirâmide aqui. Então, a criança cresce falando, realmente eu sou burra, ou realmente eu não quero nada com nada da vida, eu só sei brincar. E a pessoa cresce com isso como sendo a identidade dela. E ela se sabota a vida toda por um comportamento, porque ela acha que esse comportamento é a identidade dela. Mas não é. Né? O comportamento não é identidade. Qual que era a intenção daquele comportamento dela? Muito provavelmente de chamar atenção. Era para chamar atenção, não é... Ninguém nasce ruim, né? Na inteligência emocional, toda a intenção que você faz, ela é positiva, até de matar uma pessoa, né? Então, você fala assim, a criança é ruim. Tinha épocas, tem estudos que acreditam que a criança nascia ruim, que ela merecia ser castigada, né? E a gente não via intenção positiva nas coisas, né? Quanto mais para trás a gente vai indo, a gente vê a quantidade de maus tratos que a criança sofria, né? Físicos, emocionais, né? Quanto mais para trás, mas
A gente pode falar que os pais são culpados por conta disso? Eles não são culpados, né? A forma como eles aprenderam, eles tentaram dar o melhor do que eles tinham naquele momento para os filhos. E a gente faz a mesma coisa, a gente erra, mas a gente erra tentando acertar, né? É assim que funciona. Bom, o que acontece quando você chega na adolescência? Você ganha um novo recurso, que é esse cérebro, o neocórtex, que é o cérebro crítico, né? O que acontece, então? Vamos dizer assim, quando você tem aqui as emoções da tristeza, do amor, esse sobe e desce aqui, nada mais é do que você está vivendo, né? Só que o que acontece? Quando você é criança, isso tudo aqui são trocas hormonais no cérebro, né? Quando você tem essas emoções, o cérebro ele consegue regular essas emoções para que você não as sinta de forma tão intensa. Quando você chega na adolescência, você perde esse recurso, né? Aliado. Então, quer dizer, na adolescência, quando você sentir medo, você vai sentir medo mesmo, com vontade. Se você sentir triste, você vai sentir mais tristeza. Né? Se você estiver amando, você vai falar, nossa, esse é o amor da minha vida. Por isso que as pessoas falam, na adolescência a gente é muito intenso. Porque a gente perde esse recurso da infância, né? E aliado a isso, vem o apelo da mídia, né? Esse entendimento da gente achar que as emoções elas são negativas ou positivas, e você começa a comprar alegria para sua vida. Então, por exemplo, você está se sentindo triste, né? Preciso comprar um carro, eu preciso comprar um livro, eu preciso comprar uma roupa nova, né? Começar a comprar alegria. E às vezes essa alegria é muito extrema, né? Pode ser uma droga, né? Para não ter que sentir essas emoções por acreditar que isso aí é errado. Aí o que acontece? Esse sobe e desce aqui das emoções, se você fizer uma analogia com aquele exame do coração, né? Eu esqueci o nome agora. Eletrocardiograma, obrigada. Você está vivo, né? Nada mais é do que você está vivo, é o sobe e desce, é o tum-tum, o coração está batendo. Agora, quando você não se permite sentir isso, né? É um desejo só da alegria, é esse risco aqui, ó. É como você sair da sua vida, né? Você não se permitir, mas é morrer em vida, né? E se você fizer isso com foco no passado, isso significa o quê? É você cair num estado de depressão, que nada mais é que você querer voltar para a barriga da sua mãe, né? Não querer sentir nenhuma dor. E você fazer isso com foco no futuro, eu só vou ser feliz depois que eu casar, depois que eu comprar um carro, depois que eu me formar, depois que eu comprar uma casa, né? Você põe lá no futuro a sua felicidade, isso é ansiedade. Por isso que eu coloco aqui embaixo, ó, fora do campo. Se você deixa de viver o seu momento para olhar lá para o passado, é você cair num estado depressivo. Nada mais é do que isso, a depressão. E se você coloca a sua vida lá no futuro, a felicidade lá no futuro, é você querer desenvolver ansiedade, uma síndrome do pânico. Por quê? Porque você não controla. Por que isso é muito ruim? Porque você está deixando de viver, né? Você está com a sua morte em vida, né? E isso determina muitos relacionamentos, os hábitos, o foco que você vai ter. Porque no nosso cérebro, a gente tem uma coisa que chama neurônio espelho. Por mais que você não concorde com um comportamento de alguém, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? A média do salário, a média do peso, a média de tudo.
Por quê? Porque os neurônios espelhos, por mais que você não concorde, se você anda com pessoas que escutam um tipo de música que você não gosta, você vai começar a ouvir esse tipo de música. Se essas pessoas têm algum hábito que você não gosta, fala, Guerra. Pera. Anulação de todos. Fala de novo que eu não ouvi. Qual o gatilho disso tudo? É uma anulação dos sentimentos? Sim, por acreditar. Principalmente o homem, né? O homem que se sente triste é um homem fracassado, né? Ele não pode se permitir chorar, não pode se permitir ser tristeza, porque o homem, ele é educado para vencer na vida, né? E você não sentir as emoções, as consequências disso na sua vida, elas são muito negativas. São muito negativas. Está fazendo sentido isso? Tá, eu tenho essa situação na família, né? Normalmente ela está a vida toda. Tá com crise de ansiedade, ela está com quase que depressiva. Isso provoca uma série de condições orgânicas, né? Mas o gatilho a gente não consegue identificar. E quando você coloca esse ritmo cardíaco nas emoções, o tal do sobe e desce, eu lembro da música do Roberto Carlos, né? São tantas emoções, e a gente deve senti-las todas intensamente. Aí você me diz que quando para de sentir todas essas emoções, esse fluxo, nós temos essa ou volta ao seio materno, né? Ou volta ao útero, que é aquela proteção extrema, ou a gente pensando no futuro cria ansiedade e aí entra nesse sistema. Eu quero imaginar. Colocar aqui, ó. Essa aqui é uma linha do tempo. Vamos dizer que você está aqui com... Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está aqui com 90 anos de idade, certo? É o tempo presente dela aqui. Vamos dizer que quando essa pessoa tinha 4 anos, aconteceu algo na vida dela com 4 anos, né? Pode ser um trauma, pode ser um abuso sexual, um abuso verbal, né? Pode ser um acidente, pode ter perdido a mãe, qualquer coisa. Uma coisa assim que abalou profundamente a vida dessa pessoa, com 4 anos. Do 0 aos 4, ela viveu assim plenamente. Dos 4 aos 90, do 90 até os 4, a visão dela foi sempre para o passado. Efetivamente, quantos dos 90 anos que essa pessoa tem, ela viveu realmente? Se ela colocou o foco só ali no passado. Os 4 que ela teve, né? Os 4. Então, às vezes, você perdoar alguém, né? Ou algo que te aconteceu, aqui você consegue entender muito bem o que isso representa na sua vida. Porque quando você fala, não, eu tenho meu orgulho, tudo bem que você tem seu orgulho, mas você também tem sua vida para viver, né? Viver de uma forma livre e plena, né? Porque quando você faz isso, você realmente está abrindo mão da sua vida, né? Vamos voltar ali. Quer falar alguma coisa mais? Não. Mas está fazendo sentido, né? Está fazendo sentido. Isso é que é importante, né? Mas assim... A gente reporta muito para o lado familiar e para o lado pessoal, né? Os exemplos que a gente tem em vida, a gente, quando ouve esse tipo de assunto, a gente tenta imaginar o que nós temos no nosso dia a dia e o que representou todo o nosso passado, mas a gente também tenta entender o comportamento das pessoas que convivem com a gente. Por que certas atitudes são cometidas, né? Por que existe ressentimento em certos
atos que se tende a cometer. Então, a gente fica no nosso nível social interpretando as pessoas a partir de uma visão mais definida, né? Sim. E, ó, pulando um pouco, aqui eu estou falando de inteligência emocional, mas se você pular para a física quântica, por exemplo, existe uma teoria do David Hawkins que a Terra ela vibra em 217 Hz, né? Você julgar alguém, né? Por exemplo, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, tem muito disso, né? O Lula roubou, ele merece ficar preso, não sei o quê. Você incutir culpa na pessoa, olha, a culpa está até aqui, ó, fora do campo. Ó. É você querer que essa pessoa vibre em 30 Hz. Então, é você desejar a morte dela realmente, né? Tudo bem, você está desejando a morte dela. Mas o que isso traz para a coletividade? Se a gente vive num planeta que vibra em 217 Hz, né? E você tem uma quantidade, essa é a teoria dele, uma quantidade de pessoas vibra muito abaixo disso, seria o colapso do planeta para ele não existir mais. Então, você incutir culpa ou você não perdoar alguém e vibrar muito baixo e não prejudicar só você, mas você prejudicar a todos, né? Pulando um pouco para o lado da física quântica. Esse estudo acompanha alguma coisa com relação à Segunda Guerra? Porque, por exemplo, nós tivemos lá na Segunda Guerra uma passagem de vibração negativa, né? O Holocausto, eu acho que a vibração era abaixo dos 30, dentro daqueles ambientes, e provocava a raiva entre as pessoas, a raiva entre as raças, aonde a raiva também baixava em número de hertz, né? Se a pessoa tivesse inteligência emocional, né? Naquela época, e agora mesmo com o coronavírus, né? Se você tem uma compreensão de que você é um ser humano, né? E que você não é melhor do que ninguém, né? Essas coisas dificilmente acontecem, sabe? Essas teorias de conspiração, né? Você entende a pessoa como uma energia que no desejo, por exemplo, às vezes a pessoa rouba, né? Eu vou chegar mais para frente lá, eu vou falar a respeito disso. Ela quer encurtar esse caminho da iluminação. Até porque a gente aprende isso. A gente compra a felicidade o tempo todo, né? Mais para frente eu vou falar e vai fazer sentido. Vamos, aqui mesmo. Como que funciona isso, por exemplo? Você quer ser magro, né? O que as pessoas fazem, né? Elas fazem uma bariátrica e... Deixa eu botar alguém aqui. Elas fazem uma bariátrica para se tornar magro. Mas daqui um tempo ela se torna gorda de novo, essa pessoa. Por quê? Porque ela não reeducou a alimentação dela, porque ela não come melhor, ela não faz exercício, ela não pensa como um magro, ela se torna um gordo novamente, né? Você quer ter um relacionamento, você pega alguém, tudo bem aí, André? Você pega alguém que hoje tem o Tinder, né? Você vai lá no Tinder, pega a pessoa a melhor que tem e sem envolvimento para mostrar para as pessoas um relacionamento, sem envolvimento nenhum com essa pessoa, né? Você quer ter paz familiar, você compra uma terapia aí com um psicólogo, né, para o seu filho, você não se envolve com ele e quer que o seu filho saia das drogas, por exemplo, né? Você quer ser feliz, você vai no mercado, você compra uma cervejinha, né? Você toma a cerveja, você fica feliz, né? Você quer ter dinheiro, você rouba, né? Tem o dinheiro para mostrar que você tem valor. Isso é a forma contrária da conquista das coisas, porque você sendo alguma coisa, porque a tristeza, assim que você nasce, você vem para a emoção da tristeza,
que te leva justamente a ser alguma coisa. Então, se você quer ser magro, pense como magro, haja como magro, você será magro. Você quer ser feliz? Seja uma pessoa feliz, haja como uma pessoa feliz, você será feliz. Só que é mais difícil, é mais demorado, é mais complicado. Mas, por exemplo, se eu chegar agora para você e falar assim, olha, Guerra, eu vou te dar 40 bilhões de dólares lá no pico do Everest, né? Que acho que é o mais alto, não sei. Só que você tem um mês para escalar, um mês não, uma semana para escalar esse pico, né? Do jeito que você está aí hoje, você acha que você chega lá e pega esse dinheiro para escalar? Sem preparação, você vai morrer no meio do caminho. Então, assim, você sentir os aprendizados do caminho, se preparar para subir, isso sim é viver, né? E não comprar um helicóptero e ir até lá. Então, a vida, né? A vida, ela tá aí para ser vivida. O presente, ele não chama presente por acaso, é porque é um presente para você mesmo, né? Para você viver. Fala. Tem uma poesia que é mais ou menos assim, né? Quem passou pela vida em brancas nuvens, quem passou pela vida não sofreu, só passou pela vida e não viveu. É mais ou menos isso, né? Você É isso mesmo. tem que passar por todas as emoções. E quanto mais você entende isso, você vê que não faz sentido você julgar uma pessoa, porque você não sabe qual foi a vida dela, quais foram as feridas emocionais que ela teve, o porquê que é importante tanto dinheiro, talvez na infância, né, tá ligado a uma ferida emocional, né? Então, quanto mais você julga, você vê que não faz sentido julgar alguém, por pior que seja a atitude que essa pessoa tenha, né? Você tem uma compreensão melhor até para poder ajudar, olhar o ser humano de uma forma mais consistente. Diga. Mas só para a gente converter o que eu falei da Segunda Guerra para o quadro atual do coronavírus. A gente tem que ser solidário, a gente tem que ajudar as pessoas, e acho que a melhor forma é falando, ouvindo principalmente o que as pessoas têm a dizer. Mas nós estamos sentindo, por exemplo, que todo mundo está triste. Está triste porque é um vírus que aterroriza a humanidade. Todos nós, nos 4 cantos do universo. Essa tristeza provoca o medo de contrair o vírus, estando ou não numa área de risco, poder vir a óbito, poder morrer, perder tudo isso. Nós sentimos um desejo muito grande de que isso acabe logo, né? E quando a gente tem um ente querido, um amigo muito próximo que se vai, a gente tem a raiva desse vírus por conta dessa situação criada. Tudo isso provoca uma vibração negativa em Hertz no mundo inteiro. Essa vibração negativa que nós estamos vivendo hoje a nível mundial, como é que a gente pode reverter isso? Que tipo de sentimento que a gente pode corroborar para que isso melhore? É assim, é empregar essas emoções de uma forma positiva, ter um foco positivo. Porque, assim, vou dar um exemplo do... Como que chama o cara lá que criou o iPhone lá? O Steve Jobs, né? Quando ele foi mandado embora da empresa dele, da própria empresa que ele criou, ele caiu na emoção da tristeza muito grande. O que é a emoção da tristeza? É a reflexão pura. Ele é uma pessoa que tem a personalidade que a gente chama de personalidade águia, aquela pessoa que olha para frente de todo mundo, né? Então, assim, uma pessoa reflexiva, com uma visão muito ampla, ele ficando nesse estado, ele criou a Pixar, né? E foi um sucesso quando ele criou a Pixar, tanto é que a Apple chamou ele de volta para trabalhar lá. O grande problema
dele é que ele ficou muito tempo nessa vibração e ele acabou contraindo câncer por conta disso, de acordo com a visão metafísica, né? Mas assim, na Segunda Guerra, que nem você comentou, teve-se muitas atrocidades, né, físicas, psíquicas, até hoje, né, se você pensar, né, em tudo que aconteceu. Mas também, se você vê, tem um outro lado. Tem um lado... o Viktor Frankl é um psiquiatra que ele foi preso em campo de concentração. Ele perdeu tudo. Exatamente tudo. Né? Pai, mãe, irmão, só ele sobreviveu. E por ele ser psiquiatra, ele começou a avaliar porque tinha algumas pessoas lá que ainda sorriam com toda a situação devastadora que eles estavam vivendo lá. E ele é o pai da logoterapia, que inclusive eu conheço pessoas que trabalham com pacientes terminais que usam a logoterapia. Eu vou falar um pouquinho na frente também sobre isso. A gente tem uma visão, né, de futuro positiva, mesmo que você esteja num ambiente negativo, né, isso te salva vamos dizer, dessa ruína toda que você coloca. Mas tem que dosar a ansiedade, não é isso? Sim, porque assim, eu falei que a gente tem um neurônio espelho, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, mas vamos dizer que uma das pessoas que você convive é a televisão e você assiste muito programa, aquele da Atena lá, que só fala de tragédia, né? Então, 95% do seu dia você está num... A gente acha que a gente está pensando quando está lendo, falando, ouvindo as coisas. A gente está no cérebro reptiliano, que é o mais antigo que a gente tem, que é o cérebro instintivo. Então, você está lá vendo da pena, está vendo morte, está vendo isso, está vendo... só vendo coisa ruim. Quando você dorme, é que o seu cérebro crítico ele entra em ação. E ele fala, nossa, o mundo é ruim. Você acaba sofrendo síndrome de pânico, porque, vamos dizer que é um alimento, é uma das companhias suas, é assistir coisa ruim, que só fala coisa ruim. É o exemplo que eu falei do Napoleão Hill, né? Todo mundo falava que ele era ruim. Quando a madrasta dele falou que ele era uma pessoa boa, ele mudou o foco para o bom. Ele levantou os Estados Unidos 2 vezes da recessão. Ele é estudado no mundo inteiro, né? Simplesmente porque ele mudou o foco. Isso é possível a gente fazer, né? Aqui, ó. Esse triângulo aqui, as palavras, o foco e a fisiologia. Isso aqui, ele é responsável pelo nosso equilíbrio emocional. Então, assim, se você tem um foco negativo, né? Você não conhece ninguém alegre que tenha essa posição, assim, uma fisiologia assim. Ou ninguém triste assim, ó, né? E as palavras que você emprega, também todas elas, a palavra que seria comunicação, tá? E a comunicação, 95% dela, ela é não verbal. O fato de você ver uma cor já te dá uma sensação, um sentimento. Se você vê um azul, é um calmante, um vermelho já te deixa num estado mais eufórico, né? Então, isso muda o seu estado emocional o tempo todo. Você é bombardeado por isso 24 horas por dia. Você não tem como controlar isso, né? Vamos dizer que você tem muito problema em lidar com a raiva, né? Mas você fala, não, eu quero trabalhar isso, eu levo a raiva muito para um lado negativo da minha vida. Mas você coloca o foco que você quer ser uma pessoa mais assertiva, né? Vamos dizer que você está dirigindo o carro, está indo para o trabalho e leva uma fechada. No momento que você põe um foco numa intenção de que você quer ser uma pessoa mais calma, quando você leva essa fechada, o seu cérebro ele aciona o sistema reticular e ele amplia as possibilidades para você entender. Não é que esse cara me odeia, né? Ele não fez de pirraça. Pode ser que ele não me viu,
você já começa a ver outras coisas diferente daquilo que você se propunha a ver antes, né? Vamos dizer assim, eu quero comprar um carro da marca tal. Você começa a ver esse carro. A gente tem, acho que é 400 bilhões de estímulos por dia. Só que a gente não põe esses estímulos que a gente recebe no nosso cérebro instintivo, no nosso cérebro pensante, porque ele é muito lento. O cérebro instintivo ele é 1000 vezes mais rápido, né? Ele controla a nossa saúde, os nossos órgãos, nossos pensamentos. Ele só vai levar para o nível consciente aquilo que você foca. Se você foca que o mundo é bom, você, de todos os estímulos que você recebe, você vai ver mais coisas boas. Se você foca que o mundo é perigoso, que o coronavírus está aí e as pessoas estão morrendo, você só vai ver esse lado. Ou você pode focar que o coronavírus pode trazer oportunidade para você ganhar dinheiro. Ou você pode focar que você vai perder muito dinheiro. O seu cérebro ele vai te levar para onde você focar. E isso foi uma das descobertas do Viktor Frankl na época da Segunda Guerra, por exemplo. Né? Se quer falar alguma coisa, pode falar. Não, eu estou vendo. Eu estou mexendo na tela que eu estou vendo o gráfico. Ah, sim. Depois eu mando para vocês. Eu estou no celular, então tem que ampliar e diminuir. Depois eu mando para vocês. E aí, uma dessas partes aqui, ó, desse triângulo aqui, que eu acho muito importante, que através das palavras, você pode eliminar tudo isso aí, né? Por si próprio, né? Quando você tem uma comunicação de que você culpa alguém ou a si mesmo, ou de insulto, ou que você critica, ou que você compara, ou você diagnostica, né? Sem saber da situação, sem saber da vida. Esse aí é um vagabundo, ou você deprecia, ou você rotula a pessoa ou faz questionamentos. Isso tudo te leva para um foco muito negativo, no caso de ter resultados negativos, né? Porque o negativo e o positivo, ele é como fala, são questões do homem, né? Se você vê por um ponto de vista metafísico, ele não existe, né? Se você muda o seu foco, ele deixa de existir, né? Então, assim, é uma comunicação, eu tenho que fazer isso, você me faz sentir triste, eu não consigo parar de fumar porque você fuma, quer dizer, você tira a responsabilidade de você e põe a culpa no outro, né? É muito fácil isso, não é, André? Não é isso aí? Né? Porque é mais difícil você falar, eu preciso parar de fumar, eu escolho parar de fumar porque eu quero ter uma saúde melhor para criar minha filha, por exemplo. Independente se a minha namorada fuma, eu escolho isso para minha vida, que eu vou ter um resultado melhor, né? Então, as pessoas na comunicação, elas acham que a comunicação em si, por exemplo, as pessoas falam, eu rezo, mas eu nunca alcanço minhas coisas. Existe a lei da congruência. Vamos dizer que você reza 2 minutos aí, ou até 1 hora do seu dia. O dia tem 24 horas. 1 hora você está rezando para alcançar o que você quer. E as outras 23 você está falando o que você não quer. A palavra tem poder. Então, a lei da congruência, você está vibrando muito mais do que você não quer do que você quer. Então, as palavras têm poder, sim. E essa tela aqui ela é muito importante, porque toda guerra entre nações ou entre pessoas, entre casais, entre irmãos, começa daqui, né? Você tem um juízo de valor, né? Eu sou Bolsonaro, né?
Aí você tem uma visão do que é bom para a vida, né? Vou dar um exemplo do Bolsonaro, né? Aí você rotula que as pessoas que são Lula são burras, sei lá, pode ser qualquer coisa. E você tem um julgamento moralizador, essas pessoas têm que morrer. É o Hitler, né? Ah, você é judeu, judeu não é bom, né? Rotula tudo que o judeu tem de ruim, ele merece passar por tudo aquilo que eu fiz eles passar, merece ir para campo de concentração, morrer, né? Ser qualquer coisa. Ah, você é negro, você não é católico, e aí eu posso escravizar você. Ah, você é homem, você é provedor, né? Você não pode ter sentimentos, né? E assim você rotula, você tem um julgamento, você é mulher, você é mais fraca, rotula, você merece ganhar menos do que o homem. Então, essa aqui é uma fórmula perfeita. No momento que você tem um juízo de valor, você tem uma visão do que é bom. Ah, eu sou vegano, né? A pessoa que não é vegana, ela não. Então, assim, é aquela comunicação que você está ou comparando, diagnosticando, ou rotulando. Você está procurando a guerra, você está querendo impor o que você é melhor do que a outra pessoa. Então, a outra pessoa ela merece sim ser subjugada, porque o seu juízo de valor vale muito mais do que o dela, né? Quando você faz isso, né? Você está acima do bem e do mal, você é melhor, né? Você é melhor que qualquer um, né? Então, tomar atenção no que a gente fala, acho que está na Bíblia isso, né? A palavra, né, cria o mundo, né? Qual o mundo que você está criando, né? Às vezes a gente critica os outros, mas será que a gente não faz igual? Ah, o Hitler fez tudo isso, mas será que a gente não continua fazendo a mesma coisa que ele faz? Né? Mais ou menos isso. Aí como que funciona? Vamos dizer aqui, ó, esse círculo aqui é o mundo. Essa fatiazinha aqui, essa primeira fatiazinha aqui, é o que eu sei que existe no mundo e que é certo para mim, né? Ah, eu sou mulher, né? Eu vou me definindo, eu sou mulher, eu tenho tal religião, eu gosto de tal esporte, eu vou pondo tudo isso aqui para mim. Essa segunda fatiazinha aqui é o que eu conheço do mundo, mas que não faz parte do meu mundo. É a religião dos outros, é o time dos outros, né? Geralmente, o nosso conflito é com essa segunda faixazinha aqui. O mundo, ele tem tudo isso de conhecimento, mas a gente tem a nossa faixazinha do que a gente conhece, tem coisa que a gente existe no mundo e a gente nem sabe que existe. Não vai fazer diferença. O conflito está naquilo que a gente sabe que existe, mas a gente não se permite conhecer a vida do outro para saber por que faz sentido aquilo para ele, né? Quando a gente critica, tem um julgamento moralizador, é o que acontece. A gente simplesmente quer impor tudo que a gente acredita de certo para outra pessoa, porque é como se a gente entendesse que a outra pessoa é burra e ela merece sim ser subjugada de uma certa forma, ou por ser negro, ou por ser mulher, ou por ser homem, ou por ser gordo, né? E você vai rotulando e não tem fim, né? Aí não tem fim. Você esquece de olhar a pessoa pela essência dela e começa a ver o rótulo, simplesmente um rótulo, né? Então, um exemplo aqui. Você fala assim, quem mata é um monstro, né? Você não sabe, você não tem a visão do todo, que é o QS, né? Que é o coeficiente espiritual. Você não sabe o que estava envolvido naquilo tudo, né? Agora, se você se expressa assim, eu tenho medo, que é um sentimento, né? As emoções, elas estão aí para você crescer. Tenho medo da violência, para resolver conflitos. Não acho que é a melhor maneira, talvez, né? Você está expondo isso, você não está julgando, né? A pessoa, ela não entra naquela defesa, porque quando você fala, você está errado, a pessoa ela já tem que
está na defesa, né? Ela já entra em defesa, em ataque. Então, a comunicação é muito importante. Quando você fala, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que parar de fumar, né? Você fala, eu opto por trabalhar porque eu quero manter o meu emprego, apesar de ser um trabalho chato, né? Eu opto por parar de fumar por mais que eu goste, porque isso vai trazer um resultado positivo para a minha saúde, né? Você põe a responsabilidade em você, né? Você deixa de ser vítima, você não espera o governo deixar de ser corrupto, ou seu companheiro começar a te amar, né? Você dá o amor e você recebe, né? Eu opto dar o amor para ele, porque isso porque a liderança verdadeira é a liderança por ação, né? Então é assim, eu quero receber amor, então dê amor, né? Você não pode querer receber algo de alguém se você não inspira essa pessoa. E aí, esse esquema vai para a vida, né? A gente continua com esse esquema das palavras negativas, daquela fisiologia de sentir dó da gente, né? Ah, eu não consigo, é o governo, é a minha mulher, é o meu marido, né? Eu sei lá quem, né? Aquele foco. E o que isso representa? Na inteligência emocional, você tem os esquemas de desamor, desvalor e desamparo. Então, toda vez que você vai conversar com alguém, esses esquemas, eles estão incutidos na sua mente, né? Por mais besta que seja a conversa, você entende, eu não sou amado, ou eu não sou valorizado, ou eu sou desamparado. Por qualquer situação que aconteceu lá na infância, né? Mas que você traz essa criança aí com você a sua vida toda. Isso influencia nos seus relacionamentos. Às vezes você fala, meu marido tem esse problema, mas você só está revivendo uma coisa que você viveu lá na infância, né? Os hábitos, eu uso droga. Será que é porque eu não me permito sentir as minhas emoções? Eu não sabia que sentir as emoções me geram aprendizados, né? A produção, porque aquela comunicação que eu mostrei, ela não é só para os outros, é com a gente também, a gente não se perdoa. Então, quando a gente tem conflitos com a gente mesmo, porque tem uma parte nossa que quer ganhar muito dinheiro, uma parte nossa que gosta da família, por exemplo. Tem várias partes nossas que são conflituosas. E a gente critica a gente mesmo, né? Eu não posso desejar isso, né? E a gente se aprisiona na nossa própria comunicação. A distância entre mim e vocês é a mesma distância entre eu e eu mesmo, né? No momento que eu começo a me aceitar, eu aceito qualquer pessoa, né? E eu paro de sair desse campo aqui da depressão ou da ansiedade. É simples falando, né? Mas a PNL ela ajuda muito nesse sentido aqui. Isso vai resultar muito nos relacionamentos que a gente tem com família, com filhos, com pais, com hábitos que a gente tem, bons ou ruins, né? E o foco que a gente tem. Porque se a gente quer conquistar qualquer coisa verdadeiramente, a gente primeiro precisa ser, depois fazer, até para ganhar muito dinheiro. Você tem que pensar como já sendo um milionário, né? Fazendo o que um milionário faz, você vai ter dinheiro, né? O resultado é esse. Não tem como ser diferente disso, né? Isso de uma forma consistente, né? A fórmula da conquista. Aí, você tinha falado, Guerra, com relação à morte, né? Quando a gente, eu vou pôr os quadrinhos para cá, quando a gente nasce, isso eu acredito, e tudo pelo que eu estudei da metafísica, né? A gente não nasce aqui para pagar conta e só isso, né? Em qualquer época da nossa vida, assim que você nasce,
bebezinho, ou na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua fase adulta ou fase madura, que é uma coisa só. Isso aqui são rótulos que o homem inventou. Sempre há tempo para você fazer o que você quiser. Você nunca é novo demais para fazer alguma coisa ou velho demais para fazer alguma coisa. Sempre você está vivo, você pode fazer, né? É só você acreditar em você. E... É o livre-arbítrio, né? Oi? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, justamente. Vamos dizer que você viveu a sua vida toda assim, deixa a vida me levar, na loucura, mas na sua fase madura, você resolve viver a sua missão de vida. É o que eu acredito. A gente vem aqui para dar um recado, né? Você chega na emoção da tristeza, mas metafisicamente a intenção é que você chegue na iluminação, né? Num hertz cada vez maior. E vamos dizer, você chegar nisso é você viver sua emoção de vida, mas aí você fala, tem pessoas que morreram vibrando em emoções menores, né? Que essa. De repente, assim, eu tive um pai meu que o orgulho era importante para ele, é 175 Hz. Ele é menos que alguém? Não. Mas vamos dizer, quando você atribui a missão de vida da pessoa a ela, a morte ela deixa de existir. Isso faz parte da logoterapia também, né? Você agregar a sua missão de vida, o que você tem para doar às outras pessoas, né? Assim, eu tive meu pai me ensinou a ter muito orgulho, né? É o legado dele, né? Quando você faz isso, ele está vivo, ele está presente ali com você, né? Ele está ali presente com você. Às vezes você está naquele estado de depressão, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Agora, imagina se ele voltasse, a sua mãe ou seu pai voltasse e falasse assim, eu te criei para te ver assim, desse jeito, né? Você acha que eu estou tendo orgulho de você abrindo mão da sua vida? Você não quer me honrar? Né? Talvez essa conversa aconteceria se ele voltasse fisicamente ou ela voltasse fisicamente, né? Então, o melhor presente que a gente dá mesmo aos pais ou quem cuidou da gente é viver de forma plena, né? E isso pode acontecer, um bebê pode dar o recado ao mundo, né? E assim, nessa teoria do David Hawkins, né? É tão interessante, né? Ele vê o ser humano como energia. Quando você fala assim de grandes avatares, vamos dizer assim, que morreram vibrando de forma muito alta, que nem Jesus Cristo, Buda, o Mahatma Gandhi, lá o Gandhi, né, a Madre Teresa, só o fato de você falar dos atos deles, você já eleva a sua vibração. Aí você vê que a gente está muito ligado. O coronavírus já mostra isso para a gente, né? Que algo muito pequeno, né, representa algo para a gente. Né? Eu ia falar muito da inteligência emocional, mas não tem como, porque a gente é interligado, não tem como eu me definir só uma das coisas. Mente, corpo e espírito é uma coisa só, né? Não tem como eu falar de metade da gente, né? Mas é aquilo que eu falei, se faz sentido para vocês, vocês guardam, se não faz, vocês jogam fora. Porque o grande problema é a gente procurar a verdade fora da gente, da nossa essência. A nossa essência é a nossa maior verdade, né? A nossa essência é a nossa maior verdade. E, além da missão de vida, né? Falar também um pouco do dinheiro. Né? Tanto o dinheiro quanto o amor, eles são energias. Tudo que você vê, aí, que você olhar aí agora, está envolvida a energia do amor, porque se não existisse o amor nessas coisas todas que estão aí, ela não estaria materializada. Precisou ter o envolvimento, o amor de alguém
para criar um projeto. Porque, assim, o que você acredita, uma sensação vira um sentimento, que vira uma ação, que vira um hábito, né? Se você tem uma sensação de frio, você vai criar a ação de colocar uma blusa. Se você acredita que é errado matar, você não vai matar. Se você acredita que se você matar, você vai ganhar 1000 virgens lá, você vai matar essas pessoas. Então, o que você acredita, você vai agir. Então, se você percebe que o que a pessoa acredita na mente dela, que é muito poderosa, ela vai agir. Vou mutar um pouco aqui. E o dinheiro, ele é, vamos dizer assim, um encurtador de muitos desejos que a gente tem em relação a querer essa iluminação. Então, às vezes, você inverte, né? Você empregar o dinheiro de forma negativa, porque é uma energia, né? Você empregar ele de forma negativa é você fazer para ser. Agora, quando você simplesmente você faz, você tem. É justamente aqui, ó. Vamos voltar ali. Bem no começo. Não. Que é justamente isso daqui. Você nasce na tristeza, você reflete, você vai criar algo, né? O medo gera, a criação gera medo, porque você tem medo da rejeição, da aceitação, né? Mas aí você tem o recurso da raiva para te dar força para você fazer isso. No momento que você compartilha o que você realmente vem fazer e doa, o dinheiro ele é uma consequência. É a forma positiva do que você faz. Quando você liga isso, não é errado você cobrar por um dom que você tenha, né? As pessoas acreditam muito nisso, né? Então, às vezes você liga o dinheiro a algo ruim. Existem algumas religiões que ligam o dinheiro a algo ruim, então você nunca vai ter dinheiro. Você quer ter dinheiro, mas você tem uma crença de que o dinheiro é ruim, são partes conflitantes da sua vida. E é isso aí. Quero saber de vocês aí se fez sentido, como é que foi para vocês aí. Fernanda, sensacional, parabéns. Obrigado aí por essa pequena experiência. Eu sei que o assunto ele é gigantesco, ele demanda aí horas e horas. Eu acho que na vida a gente tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio das emoções, o equilíbrio de todos os sentimentos, mas sem deixar de imaginar a meritocracia, o prêmio, a vitória, que é a consagração de uma vida, né? A gente busca isso, só que tem que buscar com respeito, né? E acima de tudo, entendendo que nas pessoas os sentimentos têm pesos diferentes e respeitar esses pesos e entender que esses pesos são importantes para aquelas pessoas que a gente está se relacionando. Então, eu acho muito bacana essa tua iniciativa. A gente recebe isso com muito agrado, muito carinho. A gente repensa uma série de coisas. Não detesto mais o Palmeiras. Ah, tá vendo? A minha intenção era só essa. Nada. Conseguiu. Só não vou pôr a camisa, não. Mas é muito bacana, é muito gostoso ouvir. E eu sempre imaginei que o universo é feito de energia mesmo. E as vibrações são muito importantes. É melhor você estar com quem está do teu lado pensando positivo do que quem está do teu lado pensando negativo. Então, a somatória de pessoas pensando positivo gera um ambiente mais agradável, mais gostoso, mais legal, mais dinâmico. E ouvir isso de você numa palestra é muito bacana, muito gostoso e nos enche de estímulo, né? Nessa crise pandêmica que a gente está atravessando. A sugestão é mudar o foco, né? Da mesma forma como você vê o lado ruim, você tem recursos para ver o lado bom dela também. Né? E o seu sistema,
o seu sistema reticular, ele vai simplesmente buscar oportunidades para que isso aconteça. É verdade. É verdade. Isso é mágico, né? Obrigado. Ah, de nada. Boa noite para vocês. Boa noite. Beijo para todo mundo. Ninguém quer falar mais nada? Esse é o André. Tá travado. Fala. Desmuta aí para falar um microfoninho. Desmuta o microfoninho que você fala. Eu não consigo desmutar aqui. Aí tem um desenho, põe a mão assim em cima do microfone. Deixa eu ver. Eu não consigo aqui desmutar. Eu desmuto todo mundo, menos você. Então fala, ué. Não tem, não quero não falar nada. Tô te ouvindo, amor. Fala. Oi. Fala. Oi. Fala. Ativar som. Aqui? Oi, gente. Boa noite. Desculpa a demora, eu cheguei agora do trabalho. Então eu peguei no final, infelizmente. Mas o final eu gostei. fez sentido para você? Tudo faz sentido. A gente quer ouvir. Interessante. Vamos para as próximas aulas aí e ouvir, escutar e falar e aprender. Mas eu tô de boa. Eu abri um leque bem grande em relação a vários assuntos, né, aqui. Cada um pode ter se interessado por um assunto ou mais. Vocês colocando lá, eu posso desenvolver outros assuntos a partir disso. Colocar técnicas, né? Infelizmente eu estava na rua e não dava para... Olha, eu só não prometo porque eu não sei. Eu estou gravando aqui. Se eu conseguir arrumar isso aqui, que eu não sei mexer direito, eu coloco a gravação lá para você ver inteira. Para todo mundo ver inteiro. Legal. Não vou prometer porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas eu pus para gravar com essa intenção. Mas parabéns, Fernanda. Sucesso. Você é uma pessoa maravilhosa. Você também. Tenha uma ótima noite. Você tá vibrando no bem, né, Vitor? Você está vibrando bem, é isso, André? Muito bem, muito bem. Eu vi que você... Mas tá bom. Presente na palestra, muito bem. Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tô falando. Eu desligar meu microfone. Tô ouvindo minha voz. Eu vou encerrar para todo mundo, então. Ninguém mais quer manifestar? Vou encerrar, então. Beijo, boa noite para todo mundo.